Oiê, vamos falar da PSC UFAM? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder te ajudar com quem a gente fala da parte de redação da UFAM na terceira etapa, eu vou aqui mostrar então 3 exemplos de parágrafos de conclusão para você poder se inspirar e, inclusive, até mesmo você saber como terminar uma conclusão da UFAM. Eu quero que você entenda que não necessariamente é errado da sua parte, quando você precisa escrever uma redação da UFAM, que você apresente uma proposta de intervenção. Inclusive, desses exemplos que eu vou mostrar desses 3, um deles apresenta uma proposta de intervenção. Só que a gente é tão acostumado a ficar pensando que precisa resolver um problema, que a gente não pensa em outras possibilidades. Então aqui eu vou trazer para vocês exemplos de um que é bem a carinha da UFAM, então você só retomando as ideias do que apresentou o parágrafo de introdução, um exemplo do que a gente teria que é bem parecido com o do Enem, e um outro que eu achei bem interessante. E lógico que para você poder conferir, também dar uma olhadinha sobre todos esses textos que apareceram aqui, eu vou deixar aqui no vídeo aqui embaixo do link, ou se você pode escanear esse código QR, para dar uma olhadinha no Drive do Desempenhos Médio, que é onde eu encontrei essas redações. Lógico que aqui eu estou fazendo o trabalho pontual de falar de redação, mas o trabalho deles tem que ser muito valorizado, que é um trabalho muito legal das pessoas que entraram em medicina, então você pode dar uma olhadinha nas redações, nas estratégias e outras coisas que também tem lá. Lembrando que o tema de redação foi o tema de redação do ano de 2023 da PSC UFAM terceira etapa, o qual tinha como tema transporte por aplicativo. Existiam 2 possibilidades que você poderia escrever esse tema de redação, sendo o primeiro deles de um texto destacando o ponto de vista dos motoristas que optaram por essa modalidade de trabalho, e a segunda situação, que é um texto destacando o ponto de vista dos usuários que optaram por essa modalidade de transporte. Então não havia um mais correto, talvez um mais fácil, dependendo do seu contexto de vida e repertório de mundo, e aí você poderia escolher a partir daí. Esse é o primeiro parágrafo de conclusão que eu vou analisar e que inclusive tem a nota 9. Inclusive essa é a nota máxima que você tem de redação da PSC UFAM. Então vamos analisar. Em suma, são evidentes os diversos benefícios que o transporte por carro privado oferece aos passageiros. Observa-se, nessa perspectiva, a opção de variadas preferências que atendam à necessidade individual do usuário, além de garantir a segurança durante o trajeto, pelo fato do motorista atender especialmente o cliente. Com isso, tal conduta apenas reafirma a individualidade cada vez mais presente no século atual. De forma muito interessante, é muito comum do que a gente tem, de quando a gente tem redações que não apresentam proposta de intervenção, de que a gente faça mais ou menos como se fosse um repeteco do que foi apresentado no parágrafo de introdução. Quando a gente analisa o parágrafo de introdução, da mesma forma fala do tema de redação, mas inclusive fala do que foi apresentado ao longo da redação. Aqui se fala então tanto do que a gente tem das variadas preferências que atendem à necessidade individual e que inclusive termina falando de como que a gente tem essa parte do atendimento especial ao cliente que reafirma essa individualidade na contemporaneidade. Então é perceber que quando você apresenta um parágrafo de introdução, mais ou menos ele vai se conectar com um parágrafo de conclusão. É muito comum também que muitas pessoas façam o quê? Falar que vão apresentar as vantagens do tema de redação e no parágrafo de conclusão falar quais são as vantagens do tema. Então, meio que às vezes fica de que o parágrafo de introdução fala 6 e o parágrafo de conclusão fala meia dúzia. Você meio que repete. Essa redação recebeu a nota de 9, que também é uma redação com nota máxima. Então vamos analisar. Infere-se, portanto, os diversos benefícios provocados pelas plataformas destinadas ao deslocamento e à urgência da disseminação dessa modalidade para melhorar as condições de transporte. Logo, é preciso que a sociedade divulgue para os grupos de influência as vantagens relacionadas aos aplicativos de locomoção com o objetivo de efetivar o transporte para a população. Feito isso, haverá uma realidade caracterizada pela evolução das modalidades do deslocamento e pela melhora de vivência humana, assim como observado ao longo da história dos seres antrópicos. Então, da mesma estratégia do que a gente vai ter da primeira redação que eu analisei, a gente vai ter que essa redação também vai focar no que a gente tem da experiência do usuário. Mas aqui fica bem na cara como que é utilizado essa redação com essa proposta de intervenção, porque a gente vai ter a sociedade como um agente, a divulgação como uma ação, o objetivo que vai ser a finalidade, como que isso vai ser feito, e aí depois um detalhamento dessa ação. Mas é perceber que não aparecem elementos como, por exemplo, um detalhamento da sociedade, ou aparece também o que a gente vai ter, o modo que isso vai ser feito. Então é perceber que a gente pode meio que construir um rabisco e um rascunho de uma proposta de intervenção, mas que a redação da PSC UFAM não obriga você a mostrar uma proposta de intervenção. Ela até fala que você
pode terminar, mas não é necessário. Então, se você está acostumado, você pode escrever. É só você perceber. Essa aqui é uma redação nota 9, redação nota máxima, que passou em medicina. Então, quem sou eu para falar para você que você não pode escrever? Então, a gente vai analisar o último parágrafo de conclusão, que inclusive também tem nota máxima. Vamos perceber. Portanto, nota-se a dependência dos motoristas de Uber com as plataformas e a necessidade de realizar muitos transportes para atingir uma renda mínima. Dessa forma, fica clara a ausência de estabilidade dessa modalidade de trabalho pela falta de direitos. Uma parte interessante do que a gente tem desse parágrafo de conclusão é a parte do que a gente percebe do parágrafo de introdução. Assim como eu falei para você, tem o primeiro parágrafo de conclusão que a gente analisou, que é um repeteco do que a gente tem para o parágrafo de introdução e conclusão. Temos uma proposta de intervenção no segundo exemplo, mas o parágrafo de introdução que tem dessa redação não apresenta para nós qual vai ser o ponto a ser discutido na redação. Então é muito comum que a gente vai ter essa estratégia do, por exemplo, eu vou ler só o finalzinho para você perceber como que termina o parágrafo de introdução. Assim convém analisar o ponto de vista dos motoristas que optaram por essa modalidade de trabalho. Então você tem colocado no final da introdução, que é o ponto de vista dos trabalhadores. Quando a gente vai ver os parágrafos de desenvolvimento, cada um deles fala sobre o primeiro, que fala da liberdade para escolher a própria carga horária, possibilitando o indivíduo de realizar outras atividades, e o segundo desenvolvimento, que fala que é importante analisar a ausência de imposto no emprego de Uber. Então você perceber que o parágrafo de conclusão está fazendo o quê? Retomando todas as palavras do tema, falando qual que é esse ponto de vista do motorista de Uber, que foi apresentado no primeiro desenvolvimento e no segundo desenvolvimento, e então concluindo. Essa é uma estratégia muito comum para você poder montar uma redação quando você fala da UFAM que você não precisa de uma proposta de intervenção. Porque meio que fica mais fácil, você gasta menos linhas para poder escrever. Eu acho que fica um pouco mais desorganizado porque o corretor tem que ir procurando quais são as suas teses, mas como a redação ela é muito bem organizada, ela é muito bem escrita e muito óbvia no processo de argumentação, ela ganha 9, e aí não tem o que eu falar pra você que é errado fazer isso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, 3 exemplos de parágrafo de conclusão da PSC UFAM, da terceira etapa, que pede a redação para você poder escrever. E, inclusive, se tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, que você gostaria de perguntar, escreve nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!